Louvado, exaltado é o nosso Santo Deus. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos para levar um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Exaltado é o nosso Santo Deus. A palavra hoje, irmãos, é Salmos 46. Já foi feita uma pregação, uma explanação em cima desse Salmo 46, mas por direcionamento do Senhor ontem à noite, eu vou estar novamente lendo e passando, né? Como a palavra mesmo diz, todos os dias a mesma palavra se renova em nossas vidas, em nosso ser, né? E tudo é para a nossa honra e glória do Senhor, né? Então, que nós venhamos a entregar aquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. Nada é para a nossa honra e glória, mas sim para a honra e glória do nosso Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor. Glórias a Deus, irmãos, aleluias. A palavra, a fé perfeita em Deus, né? Cântico sobre Alamote, para o cantamoi entre os filhos de Core. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se permutem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das, das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao confim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias a Deus, né, irmãos? Palavra grandiosa, né? Da parte do Senhor, que vem edificar a nossa fé, né? E nos mostrar que Ele pode todas as coisas, né? Que Ele tem o domínio de tudo em nossas vidas, no nosso ser, na nossa caminhada, no nosso ministério e tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, né? O Senhor só tem bênção para nos entregar. O Senhor só tem coisas boas para nos entregar. Então, que nós venhamos a ser fiel à palavra do Senhor, né? Cumprir a sua palavra em nossas vidas, para que Ele possa nos entregar, né, irmãos? Nos entregar tudo aquilo que Ele tem para nós, para os nossos, né? Em nome de Jesus. Para que a promessa do Senhor venha assim cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus, né? O Senhor, Ele esquadrinha a nossa mente, o nosso coração, né? Bem antes de nós imaginarmos, bem antes de nós cairmos ou de nós fazermos algo que venha, que possa vir desagradar o Senhor, Ele já sabe, né? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Ele esquadrinha, Ele sabe. Então, que nós venhamos a orar ao Senhor, né? A orar ao Senhor, porque já tá com uma semana, né, que o Senhor me disse ali no, como eu havia pregado no Apocalipse 22:11, mas eu não tinha enfatizado esse versículo, né? E hoje o Senhor veio, né? Durante a semana o Senhor enfatizou esse versículo. E hoje pela manhã, ontem ele me passou novamente os Salmos 46.
E hoje ele disse, filha, volta lá no Apocalipse 22:11, né? Onde diz, quem é justo, faça. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda, né, irmãos? Então, assim, o que eu entendo? Tá havendo como eu já havia pregado, já desde um ano atrás, tudo está sendo potencializado em nossas vidas. Tudo está sendo potencializado, né? Então, que somos santos, né? Que venhamos nos santificar mais ainda, né? Então, aquele que está sujo, né? Só por muita misericórdia do Senhor, para que ele venha se limpar, né? Porque chegou o ponto que tudo está sendo, eles não conseguem enxergar a sua cegueira, né? Então, eles não conseguem enxergar. Para ele, como o pecado está grande no mundo, tá tudo normal, né? Até mesmo dentro de muito, não, assim, existe, né? Existe que nós venhamos a buscar a Igreja Santa e estar dentro da Igreja Santa, né? Mas aí no mundo existe, né? E eles estão cegos, né? Eles estão pregando a palavra, como tudo está normal, é tudo normal. O importante é levar o Evangelho, que eles, assim, o Espírito Santo nos mostra, né? Quando estamos ouvindo uma pregação ou quando estamos ouvindo uma dissertação de um pregador que ele diz assim, temos que levar o Evangelho, temos que levar o Evangelho, como se fosse assim uma obrigação, né? Não é tudo aquilo que você faz com amor, com temor, né? Você vai pregar e você vai praticar. Agora, quando chega esse ponto da pessoa dizer assim, temos que levar o evangelho, né? Temos, é uma obrigação, né? Temos, eu digo assim, mesmo que seja sujo, nós vamos estar levando o evangelho, né? Então, que nós venhamos a refletir nessa parte. Eu sei que é uma palavra dura, né, irmãos? Não é para todos, mas que nós venhamos a orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais. Até mesmo essas pessoas que estão levando o evangelho, né? Um evangelho santo, limpo, mas com o coração sujo, mas em pecado, que eles venham se converter em nome de Jesus, que não há mais tempo, né? Ele pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, né? A Deus, ao Espírito Santo de Deus, ninguém engana. Então, que nós venhamos, irmãos, né? A orar muito, orar, né? Pedir para que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, né? E agradecer ao Senhor, né? Por colocar pessoas boas no nosso caminho, né? Pessoas santas no nosso caminho, pessoas que realmente oram pela santidade, pela salvação da igreja, né? Pela blindagem daquele que realmente tem o Espírito Santo de Deus, né? Para que a gente não venha se corromper, para que a verdadeira igreja de Cristo não venha se corromper, né? Que venha a ter sabedoria e discernimento do alto. Então, que nós não venhamos a nos cansar de dobrar o nosso joelho e agradecer ao Senhor por Ele ser maravilhoso, bondoso com nós, por Ele nos dar o escape de todos os dias, né? E por nós termos pessoas bondosas, pessoas ainda santas do nosso lado, né, irmãos? Glorificar a Deus por ter guardado a nossa igreja, né? Por ter guardado a nossa igreja e por ter guardado todos aqueles que hoje, nesse exato momento, né, está do nosso lado, né? Que comungam do mesmo pensamento que nós, que comungam da santidade, da salvação eterna como nós, né? Ainda existe, irmãos, ainda existe santidade em cima dessa terra, ainda existe pessoas boas em cima dessa terra,
ainda existe pessoas de bom coração, de pessoas com as vestes limpas, né? Com as vestes, tudo é questão de chamado, né, irmãos? De chamado. Então, o Senhor direciona tudo da forma que tem que ser, né? Eu costumo dizer, há um tempo para todas as coisas, né? E tudo que nós passamos é um aprendizado, para que venha edificar a nossa fé, para que venha limpar mais ainda nossas vestes, né? Porque quando vemos algo, nós oramos, Senhor, eu não quero ser dessa forma, né? Eu não quero me corromper. E quando oramos, o Senhor limpa o nosso caminho, o Senhor nos direciona, o Senhor nos conduz e que todos venham, porque muitas vezes as pessoas estão cegas, elas não conseguem, né? Elas não conseguem enxergar. Então, que elas venham, que nós venhamos a orar, que elas venham orar e pedir ao Senhor, né, discernimento na sua palavra, santidade na sua palavra, né, irmãos? Porque muitas vezes, quando um homem ou uma mulher peca, né, a culpa muitas vezes, né, não vai cair sobre um só, não. A culpa maior, porque às vezes um não tem compromisso, o outro tem, né? Mas o pecado, né, vai cair sobre os dois, né? Não somente sobre um, mas sobre os dois. Agora você imagina uma pessoa errando com a outra, com a outra e com a outra. Olha que bola de neve. Não vai conseguir se limpar, né? Como a própria palavra se diz, né? Não que nós queremos que seja dessa forma, não, irmãos. Ninguém quer que ninguém se perca, mas não consegue, irmão. Sozinho não consegue. Pode pedir para que o Senhor venha restaurar, né? Pode, mas Deus não vai fazer nada sozinho se a pessoa não renunciar, se a pessoa não abrir mão, né? Como todos nós hoje estamos em pé, mas que nós venhamos orar ao Senhor para que Ele venha nos guardar, né? Porque não somos nós não, irmãos, nós somos incapazes, nós somos limitados. Quem nos guarda é o Espírito Santo de Deus. Mas para que Ele venha nos guardar, para que Ele venha nos blindar, nós temos que ter o coração puro, sem maldade. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Porque se não tivermos no centro da vontade do Senhor, Ele não vai fazer. Ele não vai operar. Ele não vai curar. Ele não vai libertar. Ele não vai restaurar. Porque não depende dele. Depende de nós. Depende de nós abrirmos o coração. De nós querermos mudar. De nós querermos sermos santos. Né? O Senhor não tem como trabalhar num coração sujo. Num coração onde vê maldade em tudo, num coração que se levanta contra o seu irmão, contra o seu próximo, que calunia, que inventa, que muitas vezes se espelha em si próprio, né? Porque aquilo que nós vemos, né, é aquilo que temos dentro do nosso coração. Se temos coisas boas, vamos ver somente coisas boas, coisa santa, né? Muitas vezes, né, um servo de Deus, às vezes até ele fica enganado. Mas chega um momento que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo mostra, e muitas vezes a pessoa mesmo se entrega, né, irmãos? Não precisa nós buscarmos, não precisa, que eu falo, não precisa buscarmos, né? Ele próprio se condena, né? Então, que venhamos buscar cada dia mais a limpar nossas vestes, né? Muitas vezes oramos, clamamos, né? Mas, infelizmente, né, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Mas não depende de oração, né, irmãos? Não depende. Depende de, de uma atitude, né? Uma atitude de mudança de conduta, de atos, né?
Então, que todos nós venhamos a orar e pedir para que o Senhor venha afastar de nós tudo aquilo que possa vir nos fazer pecar. Como o Senhor afasta, o Senhor tira para bem longe. Enquanto não estiver no centro da vontade do Senhor, do jeito que o Senhor quer que seja, Ele não vai deixar chegar próximo. Ele não vai deixar entrar, né? Então, que nós venhamos a orar todos os dias, né, irmãos? E não esperarmos muito do ser humano. Não esperarmos muito. Sim, de Deus, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, que nossa oração seja essa, Senhor, que todo aquele que comunga do mesmo pensamento que nós, da sua palavra, né, como está sendo hoje, né, a fé perfeita em Deus, né, como está sendo hoje, que venha permanecer por todo sempre, que nós venhamos a ter a paz espiritual que nós precisamos para seguir a Cristo, né? Para sermos cada dia mais próximo de Cristo, para cada dia mais podermos agradar o coração de Deus, né? Então, que todos os dias que venhamos fazer essa oração, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que nós precisamos. Todos nós temos um propósito junto a Cristo e que ele venha a ser cumprido, né? Em nome de Jesus. E aquele que não se enquadra, que o Senhor venha tirar, em nome de Jesus, né? Já está tudo passado da hora, né, irmãos? Então, que nós não venhamos nos perder, né? Nos corromper, né? No pegar da maçaneta da porta, né? Que nós não venhamos nos perder. E muitos estão se perdendo, infelizmente. E ainda coloca a culpa no inimigo, né? Não tem inimigo, não tem inimigo. Inimigo de cada um que cai, que peca, é ele mesmo. Não existe inimigo. O inimigo só entra se eu der brecha, se eu não der, não vai ter inimigo. Ele vai tentar, mas ele não vai entrar. Ele não vai derrubar nem a mim, nem quem está em Cristo. Se realmente está em Cristo, não cai. Está firme na rocha. Não existe pecado que derruba ninguém que está em Cristo. Derruba quem realmente está em dúvida. Não está firme na palavra de Deus. Não está firme no propósito de Deus, né? Não está firme. Porque se estiver firme, não cai, irmãos, em Cristo Jesus. O Senhor nos segura, porque nós não temos força. Muitas vezes as nossas mãos desfalecem de tanta maldade que você vê em cima dessa terra, de tanta coisa errada. Mas não somos nós. Nós não somos nada, nós somos limitados. Mas sim o Espírito Santo de Deus. É Ele que segura, é Ele que faz. Mas para Ele fazer, temos que estar no centro da vontade dEle. Senão Ele não faz. Não faz. Glórias a Deus. Vamos estar lendo o resumo e após o breve resumo, vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Deus é o nosso único socorro, refúgio, fortaleza. Que em nossos dias, no nosso dia a dia, nossa bússola e direcionamento para o seu propósito em nossas vidas e dos nossos, em nome de Jesus. Com Deus não temeremos, ainda que a terra e os montes se mude, mesmo que os mares, as águas rujam, não temeremos no Senhor. Há um rio direto do trono de Deus que descem para as nossas veias e artérias e todo o nosso ser, nos revestindo com a água da fonte da vida, que nunca secam. Cantemos louvores ao nosso Deus, que reina toda a terra. Está entre as nações com sua santidade. Cantemos louvores a Deus. Cantemos, cantemos, cantemos louvores ao nosso Deus, que reina e reinará por eternidades. Amém. Assim seja. Glorificado, exaltado é o nosso santo Deus, né, irmãos? Palavra grandiosa, né? E é isso que está aqui na palavra,
e muito mais, irmãos, o que o Senhor tem para nossas vidas. São coisas imagináveis, imagináveis. Só temos que estar no centro da vontade do Senhor. Só isso não é muito, irmãos, não é muito. É o mínimo que podemos fazer pelo Senhor, para agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós termos saúde, dos nossos filhos, de estarmos vivos, né? Porque se nós não tivéssemos um propósito, com todas os problemas de saúde, o Senhor já teria nos recolhido, né? Pela saúde dos nossos filhos, que muitas vezes somos provados através dos nossos filhos, das pessoas que amamos, né? De toda a nossa família. Então, que nós venhamos fazer um pouquinho, é o que eu falo, esses dias eu falei, muitos não fazem nem o mínimo do mínimo por Cristo, né? Muitos não fazem, nem o fôlego de vida em si, da própria pessoa, muitas vezes não agradece. Temos que agradecer e louvar o Senhor com todo o nosso coração, irmãos, todo o nosso coração. Agradecer por todas as bênçãos, por termos uma casa, né? Por termos uma casa aconchegante, que nos traz paz, que nos traz descanso, por ter uma cama maravilhosa, que nós venhamos a descansar o nosso corpo, por tudo aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, pela nossa igreja, pelas nossas irmãs, né? Pelo nosso ministério, né? Pelo nosso hoje, né? Pelo nosso bispo, que é uma bênção, ele e a esposa dele, por tudo, né? Mas que hoje nós estamos conseguindo repousar nossa alma em Cristo Jesus, descansar o nosso espírito em Cristo Jesus, né? Glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus. Aleluias. Vamos estar orando por todos em nome de Jesus. Papai, te glorificamos e te bendizemos e te dizemos, Senhor, quão santo és o Senhor, quão poderoso és o Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor, por tudo, por Senhor ter quebrado o arco do forte contra nossas vidas, Senhor, por Senhor ter quebrado, Senhor ter limpado o nosso caminho, Senhor. Oh, papai, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Exaltado é teu santo nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para que seja cumprido o seu propósito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, Senhor. De tudo aquilo que precisa ser restituído, que seja em nossas vidas, dos nossos filhos e dos nossos, em nome de Jesus. Que haja uma nova história, Senhor, na sua presença, em nome de Jesus. Te glorificamos e te bendizemos, Senhor. Quão grande és o Senhor, quão poderoso és o Senhor, quão santo és o Senhor. Oh, papai, que o Senhor venha nos santificar cada dia mais, Senhor. Que o Senhor venha santificar os nossos filhos, e todos aqueles, Senhor, que estejam ouvindo essa live, Senhor, que seja santificado e livre, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha edificar a nossa fé cada dia mais, Senhor. Que todos nós venhamos a ler a sua palavra cada dia mais, Senhor. Para que nós venhamos a ter entendimento, direcionamento, Senhor. Para que todos nós venhamos estar no centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Glorificado, exaltado é o nosso Santo Deus. Aleluias, irmãos. Fiquem todos na santa paz de Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo venha vos abençoar e vos iluminar em nome de Jesus. Amém, assim seja.